Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Mais uma vez, mais uma resolução aqui do CONTRAN para o concurso do DETRAN do Estado de São Paulo, resolução 619 de 2016. É um prazer em tê-lo aqui em mais uma aula. Eu sou o André, eu sou escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo e estou tentando te ajudar com essas aulas gratuitas da letra seca da lei dessas resoluções, porque pode apostar, é assim que a FCC vai cobrar nessa prova desse ano de 2019, tá bom? Antes de mais nada, privilegie esse trabalho aqui que eu estou fazendo para te ajudar, se inscrevendo no canal aqui embaixo, assim você me ajuda a crescer na plataforma e aí eu gravo mais materiais, mais conteúdo gratuito, tudo bom? Então, lembrando também que eu estou com a apostila aí de questões inéditas, estou falando aí em todos os vídeos para você não perder essa oportunidade, se você quiser e puder adquirir. Então, são 100 questões inéditas com relação ao Código de Trânsito Brasileiro, umas 40 e poucas questões, e as resoluções comuns aos dois cargos, de oficial e agente de trânsito, e que vão cair nas duas provas de agente e oficial, tá certo? Caso você queira adquirir, primeiro link na descrição ou no final desse vídeo você consegue ver outro vídeo que contém mais informações. Então já vamos continuar. Artigo 2º, começando aqui pelo artigo 2º. Para os fins previstos nesta resolução, entende-se por... Então ele vai dar definições, tá bom? Definições, olha só. Auto de infração de trânsito. O que é? É o documento que dá início ao processo administrativo para imposição de punição em decorrência de alguma infração à legislação de trânsito. Inciso 2. O que é notificação de autuação? Bom, notificação é o procedimento. Então, olha só, a auto de infração é um documento. O auto de infração é um documento. A notificação de autuação é um procedimento. Esse procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo. E caso a infração não tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o condutor responsável pelo cometimento da infração. Inciso 3 é a notificação de penalidade. Agora é o procedimento, mais uma vez, que dá ciência da imposição de penalidade, bem como indica o valor da cobrança da multa de trânsito. Continuando, o autuador, inciso 4, são os órgãos e entidades executivos de trânsitos e rodoviários competentes para julgar a defesa de autuação e aplicar penalidade de multa de trânsito. E inciso 5, o arrecadador, são os órgãos e entidades executivos de trânsitos e rodoviários que efetuam a cobrança e o recebimento da multa de trânsito, da sua competência ou de terceiros, sendo responsáveis pelo repasse de 5% do valor da multa de trânsito à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, que é o FUNSET, tá bom? Inciso 6, o RENAC, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. O 7 é o RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. E o RENAINF, Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Artigo 3º. Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por aparelho eletrônico ou equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnológico disponível previamente regulamentado pelo CONTRAN, será lavrado o auto da infração de trânsito que deverá conter os dados mínimos definidos no artigo 280 do CTB e em regulamentação específica. O auto da infração. Então, aqui você já percebeu sobre o que vai se tratar essa resolução. Esqueci de falar no começo do vídeo, mas vai se tratar de todo esse procedimento do auto da infração, enfim, todos aqueles conceitos que eu citei no artigo 2º, certo? Vai tratar de todo esse procedimento. Então, vamos continuar. O auto da infração de trânsito, de que trata o caput, que a gente viu, desse artigo, poderá ser lavrado pela autoridade de trânsito ou por seu agente, por anotação em documento próprio ou por registro em talão eletrônico isolado ou acoplado a equipamento de detecção de infração regulamentado pelo CONTRAN, atendido o procedimento definido pelo DENATRAN. Inciso 3, por registro em sistema eletrônico de processamento de dados, quando a infração for comprovada por equipamento de detecção provido de registrador de imagem, regulamentado pelo CONTRAN. Parágrafo 2º, o órgão ou entidade de trânsito, sempre que possível, então olha aqui, sempre que possível, não é sempre,
deverá imprimir o auto da infração elaborado nas formas previstas no inciso 2 e 3 do parágrafo anterior para início do processo administrativo que é previsto lá no CTB e é dispensada a assinatura da autoridade ou do seu agente, não precisa da assinatura. Parágrafo 3º, o registro da infração referido no inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo será referendado por autoridade de trânsito ou seu agente que será identificado no auto da infração de trânsito. Parágrafo 4º, sempre que possível, de novo, o condutor será identificado no momento da lavratura do auto de infração de trânsito. Então veja bem de novo, sempre que possível. O examinador pode pegar nisso aqui. Parágrafo 5º, o auto da infração de trânsito valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo. Então, se o condutor for o proprietário do veículo, já o próprio auto de infração já será a notificação da autuação, entendeu? Então, o importante é que o proprietário do veículo sempre seja notificado. Se o condutor for o proprietário, o próprio auto de infração já é a notificação da autuação também. Ele já vai valer como, né? Parágrafo 6º, para que a notificação de atuação se dê na forma do parágrafo 5º, o auto de infração deverá conter o prazo para apresentação de defesa da autuação. Parágrafo 7º, o talão eletrônico previsto no inciso 2 do parágrafo 1º dessa resolução trata-se de sistema informatizado instalado em equipamentos preparados para este fim ou no próprio sistema de registro de infrações dos órgãos ou entidades de trânsito na forma disciplinada pelo DENATRAN. Artigo 4º, a exceção do disposto do parágrafo 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do auto da infração de trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 dias, contado da data do cometimento da infração, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos lá no CTB. Parágrafo 1º, quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega de notificação da atuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável pelo seu envio. Parágrafo 2º, quando utilizado o sistema de notificação eletrônica, a expedição se caracterizará pelo envio eletrônico da notificação da atuação pelo órgão ou entidade de trânsito ao proprietário do veículo. Parágrafo 3º, a não expedição da notificação de atuação no prazo previsto no CAPT ensejará o arquivamento do auto da infração. Então, a não expedição da notificação vai gerar o quê? O arquivamento. Isso aqui também é pergunta de prova. Pode assinar aí. Pode marcar aí, destaca. Isso aqui é pergunta de prova. A não expedição da notificação enseja o quê? O arquivamento do auto da infração de trânsito. Parágrafo 4º, da notificação da atuação constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa da autuação pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 15 dias, contado da data da notificação da atuação ou publicação por edital. Parágrafo 5º, a autoridade de trânsito poderá socorrer-se de meios tecnológicos para verificação da regularidade e da consistência do auto da infração de trânsito. Parágrafo 6º, os dados do condutor identificado no auto da infração de trânsito deverão constar na notificação da autuação, observada a regulamentação específica. Parágrafo 7º, torna-se obrigatória a atualização imediata da base nacional por parte dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sempre que houver alteração de dados cadastrais do veículo e do condutor. Então é obrigatório esses órgãos aí fazer a atualização. Artigo 5º, sendo a infração de responsabilidade do condutor e este não for identificado no ato do cometimento da infração, a notificação da autuação deverá ser acompanhada do formulário de identificação do condutor infrator, que deverá conter, no mínimo, o quê? A identificação do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação. Inciso 2, os campos de preenchimento de identificação do infrator, o nome, número, CPF, enfim, todas as informações do condutor. Além de outros, o campo da assinatura do proprietário do veículo, campo para assinatura do condutor, do infrator, placa do veículo, enfim, isso aqui não é importante, esse rol aqui não vai ser cobrado não. Aqui é a continuação dele, endereço da entrega do formulário, etc. Parágrafo 1º, na impossibilidade da coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos no inciso anterior que a gente viu, deverá ser anexado ao formulário de identificação ao condutor mais uma porrada de coisas aqui. Então, o ofício do representante legal do órgão ou entidade,
uma cópia do documento onde conste a cláusula de responsabilidade. Parágrafo 2º. Aqui é no caso de identificação do condutor infrator em que a situação se enquadre nas condutas previstas lá no CTB, serão lavrados sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no CTB. Inciso 1. A proprietária do veículo, por infração do 163 do CTB, exceto se o condutor for o proprietário. Inciso 2. Ao condutor indicado ou ao proprietário que não indicá-lo no prazo estabelecido pela infração cometida de acordo com as condutas previstas nos incisos do artigo 162 do CTB também. Parágrafo 3º. Ocorrendo a situação prevista no parágrafo anterior, o prazo para expedição da notificação de atuação de que trata o inciso 2, parágrafo único 261 do CTB, será contado a partir da data do protocolo do formulário de identificação do condutor junto ao órgão atuador ou prazo final para indicação. Isso aqui eu acho que é muito específico, a banca não vai cobrar. Parágrafo 4º, se tratando de condutor estrangeiro, isso aqui já é importante. Além do atendimento às demais disposições desse artigo, deverão ser apresentadas cópias dos documentos previstos em legislação específica. Então, é preciso ainda documentos complementares para condutor estrangeiro. O formulário de identificação do condutor infrator poderá ser substituído por outro documento, desde que contenha as informações mínimas exigidas neste artigo. Parágrafo 6º. Os órgãos e entidades de trânsito deverão registrar as indicações do condutor no RENAC, administrado pelo DENATRAN, o qual disponibilizará os registros de indicações do condutor de forma a possibilitar o acompanhamento e averiguações das reincidências e irregularidades nas indicações do condutor infrator, articulando-se para este fim com os órgãos da administração pública. Constatada irregularidade na indicação do condutor infrator capaz de configurar ilícito penal, a autoridade de trânsito deverá comunicar o fato à autoridade competente. O documento referido no inciso 2 do parágrafo 1º deverá conter no mínimo identificação do veículo, do proprietário, do condutor, cláusula de responsabilidade pelas infrações e pelo período em que o veículo esteve na posse do condutor apresentado, podendo esta última informação constar de documento em separado assinado pelo condutor. O proprietário do veículo será considerado responsável pela infração cometida, respeitado o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º, nas seguintes situações. Então, quando que o proprietário vai ser considerado responsável? Caso não haja identificação do condutor infrator até o término do prazo fixado na notificação da autuação. Inciso 2º, caso a identificação seja feita em desacordo com o estabelecido no artigo anterior. Inciso 3, caso não haja registro de comunicação de venda à época da infração. Artigo 7º, ocorrendo a hipótese prevista no artigo anterior e sendo o proprietário do veículo a pessoa jurídica que será imposta a multa, nos termos lá do CTB, expedindo-se a notificação desta ao proprietário do veículo nos termos da regulamentação específica. Artigo 8º, para fins de cumprimento dessa resolução, no caso de veículos de objeto de penhor e de contrato de arrendamento mercantil, comodato, aluguel ou arrendamento não vinculado ao financiamento do veículo, o possuidor regularmente constituído e devidamente registrado no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado e do DF, nos termos da regulamentação específica, equipar-se ao proprietário do veículo. Então, no caso disso aqui, tudo que eu falei, é a equiparação ao proprietário do veículo, será equiparado. Parágrafo único, as notificações de que trata essa resolução somente deverão ser enviadas ao possuidor previsto nesse artigo, no caso de contrato com vigência igual ou superior a 180 dias. Artigo 9º, interposta a defesa da autuação nos termos do parágrafo 3º e 4º, do parágrafo 3º do artigo 4º dessa resolução, caberá à autoridade competente apreciá-la, inclusive quanto ao mérito. Parágrafo 1º, acolhida a defesa da autuação, o auto de infração de trânsito será cancelado, seu registro será arquivado e ainda a autoridade de trânsito comunicará o fato ao proprietário do veículo. Não sendo interposta a defesa de autuação no prazo previsto ou não acolhida, aí a autoridade de trânsito aplicará a penalidade correspondente nos termos desta resolução. Artigo 10. Se tratando de infrações de natureza leve ou média, a autoridade de trânsito, lá nos termos do CTB também, poderá de ofício ou por solicitação do interessado aplicar a penalidade de advertência por escrito, na qual deverão constar os dados mínimos definidos lá no CTB também e também em regulamentação específica. Parágrafo 1º, até a data do término do prazo para apresentação da defesa da autuação,
O proprietário do veículo ou o condutor infrator poderá requerer da autoridade de trânsito a aplicação da penalidade de advertência por escrito de que trata o caput desse artigo. Parágrafo 2º, não cabe recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações, ao JARE, da decisão da autoridade que aplicar a penalidade de advertência por escrito solicitada, como a gente viu no parágrafo 1º, exceto se essa solicitação for concomitante à apresentação de defesa da autuação. Então, não vai caber recurso ao JARE caso seja aplicada a pena de penalidade por escrito, certo? A penalidade de advertência por escrito, exceto se a solicitação for concomitante a uma outra apresentação de defesa da autuação. Aí sim pode caber recurso a JARE. Parágrafo 3º, para fins de análise da reincidência de que trata o caput 267 do CTB, deverá ser considerada apenas a infração referente à qual foi encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Parágrafo 4º, a aplicação da penalidade de advertência por escrito deverá ser registrada no prontuário do infrator depois de encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Parágrafo 5º, para fim de cumprimento do disposto nesse artigo, o DENATRAN deverá disponibilizar transação específica para registro da penalidade de advertência por escrito no RENAC ou no RENAVAN, bem como acesso às informações contidas no prontuário dos condutores e veículos para consulta dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 6º, a penalidade de advertência por escrito deverá ser enviada ao infrator também no endereço constante em seu prontuário ou ainda por sistema de notificação eletrônica, se estiver disponível. Parágrafo 7º, a aplicação da penalidade de advertência por escrito não implicará em registro de pontuação do prontuário do infrator. Isso aqui é questão de prova. Anota isso, aí vai ser questão de prova. Ou o oficial ou agente vai cair isso. A aplicação da penalidade de advertência por escrito, ela não implica em registro de pontuação. Não tem pontuação no prontuário do infrator, não vai ter pontuação. Parágrafo 8º, caso a autoridade de trânsito não entenda como medida mais educativa a aplicação da penalidade de advertência por escrito, daí sim aplicará a penalidade de multa, tá certo? A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito responsável pelo seu prontuário será considerada válida para todos os efeitos. Parágrafo 10. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, se disponível o proprietário ou o condutor atuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico. Parágrafo 11. Para cumprimento do disposto do parágrafo 1º, o infrator deverá apresentar ao órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade documento emitido pelo órgão ou entidade executiva de trânsito responsável pelo seu prontuário que demonstre as infrações cometidas, se houverem, referente aos últimos 12 meses anteriores à data da infração, caso essas informações não estejam disponíveis no RENAC. Parágrafo 12. Até que as providências previstas no parágrafo 5º sejam disponibilizadas aos órgãos autuadores, a penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada por solicitação da parte interessada. E parágrafo 13. Para atendimento do disposto nesse artigo, os órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do DF deverão registrar e atualizar os registros de infrações e os dados dos condutores por eles administrados nas bases de informações do DENATRAN. Então agora vamos começar o artigo 11. Fala do quê? Da notificação da penalidade de multa. Então, agora é multa, notificação da penalidade de multa. Então, deve conter o quê? Os dados mínimos definidos, a comunicação não acolhida na defesa de autuação da solicitação da aplicação e o valor da multa e informação quanto ao desconto. Data do término da apresentação do recurso, campo para autenticação eletrônica, instruções para apresentação do recurso. Parágrafo único. O órgão ou entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela expedição da notificação da penalidade de multa deverá utilizar documento próprio para arrecadação de multa que contém as características estabelecidas pelo DENATRAN. Artigo 12. Até a data do vencimento expressa na notificação de penalidade de multa ou enquanto permanecer o efeito suspensivo sobre o auto da infração de trânsito, não incidirá qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, nos arquivos do órgão ou entidade executiva de trânsito responsável pelo registro do veículo. Artigo 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo, por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata essa resolução serão realizadas por edital. Então aqui estamos falando de novo da notificação por edital, que
que é publicado em Diário Oficial, na forma da lei, etc., e os prazos prescricionais dessa outra lei de 99, que estabelece prazo para prescrição para o exercício da ação punitiva. Parágrafo 1º, aí os editais, o que deve conter, certo? De acordo com sua natureza, deverão conter no mínimo, se for um edital de notificação de atuação, cabeçalho com identificação do órgão atuador, instruções do prazo, lista da placa do veículo, etc., o número. Se for um edital da notificação da penalidade de advertência por escrito, daí precisa ter o cabeçalho com identificação. Isso aqui não é tão importante, pessoal. E aí temos o inciso terceiro também, que é o edital da notificação da penalidade de multa, tá certo? Também tem que ter o cabeçalho, as instruções, o prazo, etc. Parágrafo 2º, é facultado ao órgão atuador publicar extrato resumido do edital no Diário Oficial, o qual conterá as informações constantes que a gente viu na linha A, tal, do inciso 1, 2 e 3, sendo obrigatória a publicação da íntegra do edital contendo todas as informações que a gente viu no parágrafo 1º. As publicações de que trata esse artigo, esse edital, serão válidas para todos os efeitos, não isentando o órgão de trânsito de disponibilizar as informações da notificação quando solicitado. As notificações enviadas eletronicamente dispensam a publicação por edital. Artigo 14. Aplicadas as penalidades de que trata essa resolução, caberá o recurso em primeira instância lá na forma do CTB, que serão julgados pelas JARE, que funcionam junto ao órgão de trânsito que aplicou a penalidade. Das decisões da JARE, cabe recurso em segunda instância também, conforme estabelece o CTB. O recorrente deverá ser informado das decisões dos recursos de que tratam os artigos 14 e 15. Parágrafo único. No caso de deferimento do recurso, de que trata o artigo 13, o recorrente deverá ser informado se a autoridade recorrer da decisão. Lembrando que a autoridade ela também pode recorrer da decisão. Artigo 17. Somente depois de esgotados os recursos que as penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENAC. Artigo 18. Sujeitos ao disposto no parágrafo 4º apenas os autos de infrações lavrados a partir de 1º de novembro de 2016, porque essa resolução aqui é de 2016, pessoal? Lembrando. Artigo 19. Pelo valor equivalente a 80% do valor original da multa, conforme o caput do artigo 284, conforme inciso 1. Fórmula é o valor original vezes 80% é o valor a pagar. Então, isso aqui é o desconto, pessoal? O desconto, 80%. Na verdade, você tem um desconto de 20%, você paga 80% do valor. Artigo 20. Para o valor equivalente a 60% do valor original da multa, quando da opção precedente do recebimento da notificação pelo sistema da notificação eletrônica, quando disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito, conforme essa fórmula aqui, que é o valor original, vezes 0,6, que é 60%, é igual ao valor a pagar. E aí, para quitação no período compreendido entre a data imediata após o vencimento até o último dia do mês seguinte ou do vencimento, pelo valor original da multa, acrescido de juros relativos ao meio de pagamento no percentual de 1%. Então, olha só, então aqui é caso passar do período de vencimento. Então, a fórmula vai ser o quê? O valor original vezes 1,01, que é o valor corrigido a pagar. Para quitação após o mês subsequente, então aqui é a continha após o mês subsequente do vencimento, entendeu? Então, isso aqui eu acho que já é muito além, tá, pessoal? Eu acho que isso aqui já não vai cair em prova, principalmente o inciso 3, fala do fator multiplicador. No caso, você tem que ver os percentuais mensais da Selic do período. Isso aqui é muito além, não vai cair na tua prova, não. Se cair essas continhas, vai ser para a gente, certo? E com relação não ao artigo 22, não, mas ao artigo 20 e ao artigo 21, tá certo? E também o artigo 19. O artigo 22 não vai chegar tanto, não, tenho quase certeza. O cálculo do acréscimo na Selic, então aqui ele está falando também da parte da Selic. O cálculo adicional de juros de mora não capitalizado com índice fixo de 1%, relativo ao acréscimo do meio de pagamento, em que não ocorrerá o cômputo da variação mensal da taxa Selic, será também mantido pelo órgão arrecadador, complementando o valor final do débito vencido, válido até o último dia do mês do pagamento considerado também. O usuário devedor da multa imposta será orientado por texto na notificação da penalidade sobre a validade do documento para fim de pagamento,
cujo prazo coincide com o vencimento indicado, após o que deverá ser consultado o órgão autuador e arrecadador para obtenção do valor atualizado para pagamento. Interposto recurso no prazo legal, se julgado improcedente, a incidência de juros de mora deverá ser considerada a partir do encerramento da instância administrativa. A interposição do recurso fora do prazo legal ensejará a cobrança de juros, lógico, de mora a partir do vencimento da notificação da penalidade. Os órgãos e entidades executivas de trânsito rodoviário dos estados, DF e municípios, integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, para arrecadarem multas de trânsito da sua competência ou de terceiros, deverão utilizar o documento próprio de arrecadação de multas de trânsito estabelecido pelo DENATRAN, com vistas a garantir o repasse automático dos valores relativos ao FUNSET. Parágrafo 1º, o recolhimento do percentual de 5% do valor arrecadado das multas de trânsito à conta da FUNSET é de responsabilidade do órgão de trânsito arrecadador. O pagamento das multas de trânsito será efetuado na rede bancária arrecadadora e o recebimento de multas pela rede arrecadadora será feito exclusivamente à vista e de forma integral, podendo ser realizado parcelamento por meio de cartão de crédito, por conta e risco de instituições integrantes do sistema de pagamentos brasileiro. Artigo 24. Os órgãos autuadores da União, para arrecadarem multas de trânsito de sua competência, deverão utilizar o GRU, certo? Que é o Guia de Recolhimento da União, do tipo cobrança, observado o decreto tal e as suas normativas. Parágrafo único. O recolhimento do percentual de 5% do valor arrecadado de multas de trânsito à conta da FUNSET pelos órgãos autuadores da União dar-se-á na forma estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, lá do Ministério da Fazenda. Artigo 25. Os demais órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, arrecadadores de multas de trânsito de sua competência ou de terceiros, e recolhedores de valores para o Fundo Nacional de Segurança da Educação de Trânsito, FUNSET, deverão prestar informações ao DENATRAN até o 20º dia do mês subsequente ao da arrecadação, na forma disciplinada pelo próprio DENATRAN. Aqui a gente vai começar agora o artigo 25A, que foi alterado, que foi na verdade incluído, ele não tinha nessa resolução, ele foi incluído, é importante que você preste atenção nele. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito poderão firmar, sem ônus para si, acordos e parcerias técnico-operacionais para viabilizar o pagamento de multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo, com cartões de débito ou de crédito, disponibilizando aos infratores ou proprietários de veículo alternativas para quitar seus débitos à vista ou a parcelas mensais com a imediata regularização da situação do veículo. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito deverão solicitar autorização ao Departamento Nacional de Trânsito para viabilizar o pagamento de multa de trânsito e demais débitos relacionados a veículos com cartões de débito ou crédito. A autorização do que trata o parágrafo 1º será expedida pelo DENATRAN por meio de ofício ao dirigente máximo de entidade solicitante. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito autorizados pelo DENATRAN poderão promover habilitação por meio de contratação ou credenciamento de empresas credenciadoras adquirentes, subcredenciadoras, subadquirentes ou facilitadoras para processar as operações e os respectivos pagamentos. As empresas referidas no parágrafo 3º deverão previamente credenciadas pelo DENATRAN, deverão estar previamente credenciadas pelo DENATRAN na forma do normativo a ser editado por aquele órgão e serem autorizados por instituição credenciadora supervisionada pelo Banco Central do Brasil a processar pagamentos, inclusive parcelados, mediante uso de cartões de débito e crédito normalmente aceitos no mercado, sem restrição de bandeiras, e apresentar ao interessado os planos de pagamento de débito em aberto, possibilitando ao titular do cartão conhecer previamente os custos adicionais de cada forma de pagamento e decidir pela opção que melhor atenda às suas necessidades. Os encargos e eventuais diferenças de valores a serem cobrados por conta do parcelamento via cartão de crédito ficam a cargo do titular do cartão de crédito, que aderir a essa modalidade de pagamento. Parágrafo 6º. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito que adotarem essa modalidade de arrecadação de multas por meio de cartões de débito ou crédito deverão encaminhar relatórios mensais ao DENATRAN contendo montante arrecadado na forma discriminada para fins de controle dos repasses lá ao FUNSET também. Na ausência de prestação de contas aqui refere ao parágrafo 6º, o DENATRAN ele pode suspender a autorização
Olha só que interessante, o Denatran pode suspender a alteração para que os órgãos da entidade de trânsito admitam o pagamento parcelado ou a vista de multas por meio dos cartões de crédito ou débito. O parcelamento poderá englobar uma ou mais multas de trânsito vinculadas ao veículo. A aprovação e efetivação do parcelamento por meio de cartão de crédito pela operadora de cartão de crédito libera o licenciamento do veículo e a respectiva emissão do certificado de registro de licenciamento do veículo. Parágrafo 10. O pagamento parcelado de multas já vencidas deverá ser acrescido de juros de mora, equivalente à taxa referencial no Sistema Especial de Liquidação de Custódia, CACELIC, nos termos da resolução também e do CTB. O valor total do parcelamento, excluído a taxa sobre a operação de cartão de crédito, deverá ser considerada como receita arrecadada para fim de aplicação do recurso, bem como para fato gerador do repasse relativo ao FUNSET. Parágrafo 12. Ficam excluídos do parcelamento disposto neste artigo as multas inscritas em dívida ativa. Isso aqui, anota aí para memorizar. Então, fica excluído do parcelamento lá no cartão de crédito. Multas inscritas em dívida ativa, parcelamentos inscritos em cobrança administrativa, veículos licenciados em outras unidades da federação e multas aplicadas por outros órgãos autuadores que não autorizam esse parcelamento ou arrecadação por meio de cartões de crédito ou débito. Então, isso aqui é a parte mais importante desse artigo 25A. Parágrafo 13. O órgão de entidade de trânsito autuador de multa de trânsito é o competente para autorizar o parcelamento em caráter facultativo, importante aqui também, podendo delegar tal competência. Então, o órgão, entidade de trânsito autuador, ele é o competente e também, em caráter facultativo, ele pode delegar competência. Parágrafo 14. O Denatran ficará responsável por autorizar e fiscalizar as operações dos órgãos de trânsito que adotarem a modalidade de parcelamento com cartão de crédito para o pagamento das multas de trânsito, bem como para credenciar as empresas regulamentando as disposições desse artigo. Parágrafo 5º. O credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços previsto nessa resolução será feito exclusivamente pelo Denatran e deverá ser antecedido de comprovação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. Então, isso aqui também é um pouco importante, que é tudo para o credenciamento dessas pessoas jurídicas precisa ser feito exclusivamente pelo Denatran e deve ser antecedido dessa comprovação disso tudo. Artigo 26. Nos casos dos veículos registrados em nome de missões diplomáticas, repartições consulares de carreira ou representações de organismos internacionais e de seus representantes e de seus integrantes, as notificações de que trata essa resolução, respeitando o parágrafo 6º e do artigo 10, deverão ser enviados ao endereço constante no registro do veículo, junto ao órgão do executivo do Estado ou do DF, e comunicado ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis na forma definida pelo Denatran. Artigo 27. A contagem dos prazos para apresentação do condutor e interposição da defesa da autuação e dos recursos de que trata essa resolução será em dias consecutivos, não é dia útil, é consecutivo, sempre excluindo o dia da notificação ou publicação no edital e incluindo o dia do vencimento. É sempre assim. Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado, sábado ou domingo, ou em dia que não houver expediente, ou este for encerrado antes da hora normal. Artigo 28. No caso da falha das notificações previstas nessa resolução, a autoridade de trânsito poderá refazer o ato observados os prazos prescricionais. Artigo 29. A notificação da atuação e a notificação da penalidade de multa deverão ser encaminhadas à pessoa física ou jurídica que conste como proprietária do veículo na data da infração. Parágrafo 1º. Caso o auto de infração de trânsito não conste no prontuário do veículo na data do registro da transferência de propriedade, o proprietário atual será considerado comunicado quando do envio pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do extrato do pagamento do IPVA e demais débitos vinculados ao veículo ou quando do vencimento do prazo de licenciamento anual. Parágrafo 2º. O Denatran deverá adotar as providências necessárias para fornecer aos órgãos de trânsito responsáveis pela expedição das notificações os dados da pessoa física e jurídica que constava como proprietário do veículo na data da infração,
Parágrafo 3º, até que sejam disponibilizadas as informações de que trata o parágrafo 2º, as notificações enviadas ao proprietário atual serão consideradas válidas para todos os efeitos, podendo esta informar ao órgão atuador os dados do proprietário anterior para a continuidade do processo de notificação. Parágrafo 4º, após efetuar a venda do veículo, caso haja auto de infração em seu nome, a pessoa física ou jurídica que constar como proprietário do veículo na data da infração deverá providenciar a atualização do seu endereço junto ao órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo. Parágrafo 5º, caso não seja providenciada a atualização que a gente viu agora, a notificação devolvida por esse motivo será considerada válida para todos os efeitos. Artigo 30, estamos chegando ao fim, é facultado antecipar o pagamento do valor correspondente à multa junto ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela aplicação dessa penalidade em qualquer fase do processo administrativo, sem prejuízo da continuidade dos procedimentos previstos nesta resolução para expedição das notificações, apresentação da defesa, da autuação e dos respectivos recursos. Parágrafo único. Caso o pagamento tenha sido efetuado antecipadamente, conforme previsto no caput, a notificação da penalidade deverá ser expedida com a informação de que a multa encontra-se paga, com a indicação do prazo para interposição do recurso e sem código de barras para pagamento. Artigo 31. Os procedimentos para apresentação de defesa da autuação e recursos previstos aqui nessa resolução, eles atenderão os dispostos em regulamentação específica. Artigo 32. Aplica-se o disposto nessa resolução no que couber as autuações em que a responsabilidade pelas infrações não sejam do proprietário ou condutor do veículo, até que os procedimentos sejam definidos por regulamentação específica. E artigo 33, aplicam-se a esta resolução os prazos prescricionais previstos lá na Lei 9.000 e tanto, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva. O parágrafo único fala que o DENATRAN definirá os procedimentos para aplicação uniforme dos preceitos da lei, que a gente falou aqui, pelos demais órgãos também e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. E artigo 34, fica o DENATRAN autorizado a expedir normas complementares para o fiel cumprimento das disposições contidas nessa resolução. Esses finalzinho aqui dessas últimos artigos não é tão importante não. Então aqui a gente terminou mais uma resolução, estamos acabando todas as resoluções que são comuns aos dois cargos, falta só mais uma. Depois eu vou gravar também as resoluções só que caem para a gente, tudo bem? Então agradeço a sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.